Olá, Paulo, tudo bem? Como é que você está? Oi, Janice, tudo bem contigo? Tudo tranquilo, a gente está aqui nesse bate-papo para as pessoas que estão nos assistindo, né? E a gente vai falar como é que a gente se conheceu, a gente vai se falar um pouquinho de nós e como essa conjugação de ideias, né, esse magnetismo atraiu Janice a Galápagos e a Galápagos a Janice, ou ao Granito. Bom, fala um pouquinho de você então, Paulo Guzmão. Maravilha. Então, nós, Galápagos Tour, trabalhamos assim com turismo ecológico e cultural, e eu acho que a tua proposta vem ao encontro, né? Já estamos no mercado aí, já estamos passando os 30 anos já, então a vida toda eu me dediquei a um segmento diferenciado, né? O ecológico cultural. Então, isso é um turismo que vinha crescendo no decorrer dos anos e depois da pandemia cresceu mais ainda, né? Então, a gente está um bom tempo aí com roteiros, com referências aí, tipo Patagônia, Machu Picchu, Guatemala, México, esses destinos mais exóticos, e muitos roteiros no Brasil também, das Chapadas, Serras, e sempre fomos grandes incentivadores do turismo regional, né? Aqui nossa beleza gaúcha, que tem destinos maravilhosos aqui dentro do nosso Fantástica. estado. Exatamente. E entre as belezas, o destino do livro Granito, né? Então, se você puder comentar um Sim. pouquinho sobre esse livro, depois vamos ver como é que a gente se encontrou aí, como é que Granito e Pois Galápagos. é, não é, Paulo? O universo conspirou a nosso favor e eu acredito muito nisso, no cosmos, né? Eu sou autora, alguns já me conhecem, quem não me conhece ainda, eu sou autora desse pequeno romance, Granito. Ele é um romance histórico, com lançamento em 2021. E o que aconteceu é que eu tive umas ideias mágicas a partir do livro, e eu toco muito nessa beleza natural que o Paulo acabou de falar, né, na história, e justamente nossa história gauchesca, né, nosso passado tão glorioso, né, as nossas tradições gaúchas, e eu procurei, né, uma empresa que tivesse digamos, uma certa experiência, né, nisso, e vim, né, trouxe para o Paulo, né, indicada por uma pessoa conhecida, a minha ideia, o meu projeto. E parece que o Paulo, né, achou muito interessante esse tour literário, que é uma coisa muito única no nosso estado, né, e exatamente isso, o tour literário une o livro, né, para dentro, com a experiência de visitar esses lugares, né? E aí eu trouxe o projeto para o Paulo Guzmão, da Galápagos Tour, e é isso que nós estamos aqui falando um pouquinho sobre isso, né, Paulo? Exatamente. Então, quando a Janice me trouxe essa proposta, um turismo diferenciado, um segmento diferenciado, né? O turismo literário, eu achei fantástica a ideia, uma coisa que nós não temos, eu até desconheço a nível de Brasil, que alguém já lançou um produto igual ou parecido, né? E eu acho que abre um leque para muitos outros autores, né? Quando ela me comentou da região ali, Pelotas, Ulha Negra, Bagé, que são regiões que nós já trabalhamos, aí Pelotas com as charqueadas, Bagé com a história, a arquitetura, então toda essa beleza gaúcha aí, eu aceitei na hora, achei fantástica essa proposta, e a gente está divulgando, então acredito que é um primeiro roteiro, uma primeira data, aí que vai ser de 21 a 23 de abril, a gente está fazendo esse primeiro grupo, e eu tenho certeza que a partir do momento que sair o primeiro grupo, o pessoal vai tomar gosto por esse tipo de turismo, vai indicar para outras pessoas, né? E além de conhecer um pouco da história dessa região, que vai de Pelotas a Bagé, então vai ter o acompanhamento da Janice, vai falar um pouco desse romance, um pouco da história, então vai ter um guia e vai ter mais acompanhamento da nossa autora, aí, que vai estar comentando. Então, a pessoa, inclusive, quando ela fecha o pacote, aí com as nossas agências parceiras, então a gente reforça ali,
para procurar seus agentes de viagem, pedir o roteiro detalhado, né? Aí nós enviamos imediatamente para as agências o livro. Então, a pessoa compra o pacote, ganha o livro para ler antes, já ir preparada para sabatinar a Janice durante a viagem, né? Ou vice-versa, né, Paulo? O autor é sabatinar esse leitor. Mas o legal é que você lê a história antes, depois você vai vivenciar, né? Então, acho que a vivência é uma coisa da moda agora. Existem diferentes tipos de vivência, a vivência gastronômica, cultural, enfim. E agora a gente está trazendo uma vivência diferente, que é a vivência da leitura, da literatura, né? Então, a gente deixa o convite para todas as pessoas que vão nos assistir e que estão nos assistindo, que busquem mais informações desse turismo, que só vai agregar, com certeza, um roteiro cultural rico em informações e vai somar bastante para o nosso turista gaúcho ou até turistas de fora do estado que venham conhecer o destino, né? Como você falou, é um turismo cultural, né, basicamente, e nós dois fomos, né, como você mesmo mencionou, você se interessa muito por esse tipo de roteiros, né, Paulo? E exatamente Granito como um livro, né, o tour literário, né, se encaixou perfeitamente, e nós vamos, a experiência desse turismo é justamente essa, né, da gente percorrer os caminhos que as personagens da minha história percorreram, nas cidades de Pelotas, Capão do Leão, Bagé e Ilha Negra. Né? Por ele ser um livro histórico, um romance histórico, né, ele traz exatamente esse resgate da história gaúcha do século XIX, né, e para frente. Né, principalmente na Revolução Federalista. Né? Então, eu acho que é uma experiência única. Exatamente. Então, o pessoal que viaja conosco, as agências que vendem, já sabe que sempre a gente entrega o material didático, o material informativo, e nesse roteiro o material informativo já está impresso, já está pronto, é só retirar na Galápagos, ou a gente manda o livro, aí tem com todas as informações. Aí tem o folder que a gente fez para divulgar. E tu sabe, Janice, que todas as pessoas que eu comento, inclusive no Festures, no Festival de Turismo de Gramado, conversando com os colegas a gente mostrava justamente esse folhetinho aí, e o pessoal ficava surpreso, que legal, que proposta bacana, diferenciada, e realmente é uma proposta diferenciada, só a gente precisa aí divulgar mais e o agente fazer chegar nos seus clientes, que eu tenho certeza, porque nós temos uma tradição no estado, né? As pessoas gostam de cultura, gostam de informações, gostam da leitura, então nosso estado é muito rico nesse tipo de segmentos. Então a gente está com uma proposta que casa bem com a cultura gaúcha, né? Com certeza, né? Então une a literatura ao gosto pelo viajar, né? Porque, na verdade, né, Paulo, os meus leitores, eles viajam dentro da história do romance Granito. E o que o tour literário, né, a experiência pelos caminhos de Granito, que a Galápagos está operando, né? Exatamente isso, né? Esses leitores vão ter o gosto, né, de vivenciar os lugares, de conhecer essas regiões belíssimas do interior do nosso estado, da nossa campanha, da zona sul do nosso estado, através do tour literário, a experiência pelos caminhos de Granito. Então, vamos unir as belezas do Rio Grande, a história, com a história do livro. Né? Acho que vai ser muito interessante. E é bem isso, né, Janice? A gente, quando está na leitura de um livro, de um bom livro, a gente fica viajando, imaginando as cenas, o lugar, né? Então, olha que delícia, olha que coisa gostosa. Se você imaginar tudo ali, viajar no livro e depois ir para a prática, né? E também, nesse roteiro, a gente vai contemplar aí algumas refeições, então, a gastronomia local, acho que Ilha Negra, que a gente tem um restaurante típico da região, então tem bons restaurantes. O Paulo, me conta um pouquinho quantos dias e quantas noites aí, você que está na operação, vamos falar um pouquinho.
É um roteirinho de 3 dias e 2 noites. Então, um roteirinho curto, prático, ele é de 21 a 23 de abril. Sim. Então, é um roteiro que não é um roteiro cansativo, sai daqui, já chega a Pelotas, já conhece, já faz o City Tour em Pelotas, conhece um pouco da charqueada, da história das charqueadas, né? Pelotas vamos ter um almoço bacana, e depois... Depois a gente vai para Bagé, né, é isso? Oi? A gente vai para Bagé depois, é isso, né, Isso, Paulo? depois nós passamos por Ulha Negra, Bagé, então... Depois na volta, Capão do Leão, que é o berço da história, né? Exatamente. E Bagé, para quem não conhece Bagé, que a Bagé é muito famosa no estado, né? Mas o pessoal, o gaúcho, às vezes não vai até o local para conhecer. Bagé tem uma arquitetura muito interessante, a história de Bagé. Maravilhosa, maravilhosa. Passear pelas ruas, eu particularmente gosto muito de passear pelas ruas de Bagé, é gostoso demais, parece que a gente volta no tempo, né? Exatamente. É bacana. E o roteiro termina aí, Capão do Leão, onde a gente almoça, e à tarde retorna para Porto Alegre, chegando já no início da Se a gente noite. almoça no CTG, a gente vai conhecer o granito, lembra? Agora eu me lembrei do granito aqui, a gente vai ter o prazer de conhecer esse local também, lá em Capão do Leão. Então, pessoal, se atentem, né, Paulo? Olha aí, como é que é? Você quer falar um pouquinho mais na prática do nosso tour, assim, o que você sugere para as pessoas, Paulo? Na verdade, o pessoal pode nos solicitar o roteiro detalhado, mas assim, o que inclui nesse roteiro? Assim, inclui transporte, inclui um guia, um guia cadastro, o acompanhamento da nossa autora, a hospedagem, 2 noites com café da manhã, temos aí 2 refeições inclusas também, e os restaurantes vão ter todos coordenados, independente se a refeição está inclusa ou não. Então, o guia já vai coordenar todos esses lugares aí para janta, para almoço. E temos mais os guias locais, né? Então, inclusive, vamos ter um historiador, o historiador é Exatamente. Capão do Leão, vamos ter um historiador local também, que ele vai vai aprofundar um pouco na história, onde as pessoas podem interagir, pode perguntar. Como historiador, ele vai saber bastante do Rio Grande do Sul, bastante da região, então dá para aproveitar para explorar um pouco essas informações. Então, por isso que ele é um roteiro cultural, né? Além de ser um romance, né? Para quem gosta de um bom romance, tá aí a dica. Isso aí, Paulo. Bom, então, estamos, né, no mês já entrando, já estamos em fevereiro, né, Paulo? Então, é importante que as pessoas se organizem, né? Eu, por exemplo, Paulo, eu gosto de quitar a minha viagem, né, de férias antes de sair de férias, né? Então, eu acho interessante que as pessoas já se alertem, né, e pensem em se organizar, né, quem tem interesse. Quem tem interesse em viajar, fazer turismo, e quem gosta de literatura, né? Ou outro, ambos, né? Esse é o momento, esse é um projeto único que eu e a Galápagos Tour, né, na pessoa do seu presidente, o Paulo Guzmão, estamos aqui convidando a todos vocês, né, Paulo? Isso aí, deixamos o convite, é um roteiro relativamente barato, parcelado aí, esquecer de vista, e chega aqui, ó, estou indo com a minha família, quero um parcelamento melhor, a gente faz, a gente ajusta, isso não é problema. Então, a gente deixa o convite, busquem o roteiro, peça para a sua agência, então que a gente vai estar enviando o roteiro detalhado, com valores, com tudo, e contamos com um bom número de turista aí nessa primeira saída, né? Com certeza, será um tour inesquecível, eu tenho a mais certa convicção disso, Paulo. Será um momento único, né, para nós, né, você e eu, para os leitores, viajantes que vão, né, nos acompanhar nesse tour, e para o Rio Grande do Sul, né, que é um momento que a gente resgata a história através da literatura e do turismo regional, né, Paulo? É isso aí. Nós dois já estamos garantidos no pacote e aguardamos vocês. Com certeza. Sem a menor dúvida. Tá bom?
Paulo. Muito obrigada, viu? Não sei se quer falar mais alguma coisa. Muito obrigada pela tua presença. A gente vai aguardar o contato aí do pessoal que interessa aí em conhecer um pouco desse destino, um pouco do livro, tá bom? Obrigado a todos. Obrigada, uma boa noite, um ótimo ano. E a gente se vê em abril, né, Paulo? Em abril, se Deus quiser. Exatamente, a experiência dos caminhos de granito operada pela... Experiência Granito. Exatamente. Um grande abraço, uma boa noite. Muito obrigada, Paulo. Boa noite. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.